todos. Boa noite. Eu peço a gentileza para que, se por acaso desse estudo que foi feito, surgir alguma dúvida, que os irmãos esperem o término da palestra para daí fazerem as perguntas, porque senão eu me atrapalho, desculpe a franqueza, e vou perder o fio da meada. Então, para não fazer isso, por favor, façam as perguntas no final. Bom, eu vou falar sobre um assunto que foi iniciado depois de uma palestra que a Cida fez e que nos mostrou muito apropriadamente sobre os defeitos que nós temos, assim, mais difíceis de corrigir. E daí eu achei que tinha tudo a ver comigo, porque eu sou uma pessoa, mais do que todos vocês que estão aí, que precisava estudar sobre a paciência, porque é uma coisa muito difícil para mim, ter paciência. Então, eu fui começando o estudo, eu fui procurar no dicionário de filosofia espírita, de Lamartine e Fayão Júnior, que faleceu em 2000, sobre a definição de paciência. E é uma beleza a definição. Virtude que consiste em saber esperar e suportar com tranquilidade, perseverança, resignação, sem queixas ou reclamações, o desfecho de uma situação, os resultados de uma ação, um incômodo, um infortúnio, dores e sofrimentos. A paciência é uma virtude das pessoas sábias, compreensivas e conscientes, pois sabem tratar de qualquer assunto ou questão sem tomar atitudes intempestivas. Bom, quando eu terminei de ler essa definição, eu senti assim que eu vou ter no mínimo umas 350 encarnações pela frente para poder chegar até esta definição, que eu achei assim um espetáculo. Como deve ser maravilhoso as pessoas que já nascem pacientes. Porque tem pessoas que são naturalmente pacientes. Isso é uma maravilha. Porque imagina que uma vida delas deve ser muito mais tranquila. Porque elas sabem encarar qualquer situação com sabedoria e são sábias. Porque elas têm paciência. Porque aqui diz perfeitamente, a paciência é uma virtude das pessoas sábias. Vocês já pensaram que coisa maravilhosa é a gente chegar a ser considerado um sábio? Então, eu estava fazendo um trabalho aqui em casa e li sobre Sócrates, que eu já tinha lido alguma coisa sobre ele em um outro livro que trata sobre os últimos dias dele. Mas daí, como eu estava estudando para a palestra, me pareceu que o Sócrates, de repente, teve a figura do Sócrates, de repente, se pareceu para mim muito maior do que eu a tinha antes. Porque ele era sabedor de todo esse contexto. Ele era um sábio. Ele via as coisas da vida com sabedoria, com paciência. As pessoas que têm paciência naturalmente, elas enfrentam as situações adversas com naturalidade. E só o fato de estarem enfrentando com naturalidade as situações adversas faz com que a adversidade que ela está enfrentando não seja tão grande, nem pareça tão adversária a situação, e sim uma situação perfeitamente
facilmente resolvível, se isso existe, eu não sei nem se existe o termo, mas uma situação que possa encontrar uma solução, porque se nós temos serenidade, nós temos a capacidade de olhar a situação sem enxergar demônios numa situação em que não existem. Porque a nossa intranquilidade, a nossa impaciência é que faz a dificuldade parecer maior. E isso eu posso dizer para vocês com uma larga experiência, porque eu tenho este defeito de ser uma pessoa impaciente. E eu me lembro dessa dificuldade que eu tenho com a paciência, e por isso digo para vocês que eu devo ter umas 250 encarnações mais ou menos pela frente, porque já no colégio, quando eu estava nos primeiros anos, a impaciência que eu tenho naturalmente é que me dificultava nas provas, no meu tempo era sabatina, nas provas de matemática, porque eu não tinha calma suficiente para analisar os sinais, porque se tu quer resolver uma equação, tu tem que analisar com calma os sinais que estão envolvendo aquela equação. O fato de tu ver rapidamente uma situação faz com que tu não percebas os pequenos sinais que indicam o resultado seguinte e para tu chegares ao resultado final. E na minha impaciência eu não via as chaves, não sei se ainda são as chaves, os parênteses, ou aquelas as potências e tal e coisa, e já queria resolver tudo, e claro que resolvia tudo errado. Então eu sempre tive uma dificuldade enorme com a matemática. Com a física era mais difícil ainda, porque a física é mais abrangente. Então, a minha impaciência foi uma companheira de existência até agora. Na minha dificuldade de conviver com ela, eu sofri muito mais do que o necessário. Então a gente fica pensando assim, mas que coisa mais dura, né? A pessoa que é impaciente, ela está se causando o fardo. Ela está acrescentando aquele fardo que já é entregue a nós todos para a nossa existência, somando a ele umas pedrinhas a mais. Então foi muito bom que eu precisei estudar esse assunto, porque agora é como a gente quando vai no analista. O analista não resolve o problema para cada um de nós. O psicólogo, o terapeuta, que seja qualquer um, ele te leva a pensar, que nem a filosofia. Te leva a pensar quando tu está falando no problema. A Solange sabe muito bem disso, se eu estou errado. Vocês, nós estamos falando de um problema que nos angustia para o terapeuta. E falamos, e ele vai fazendo perguntas, e nós temos que achar a resposta, e nas perguntas e nas respostas nós vamos encontrando a solução do problema. Ele não nos resolve o problema, ele nos leva a pensar na solução do problema pelas respostas que nós temos que dar, porque cada resposta é um passo na solução do problema. Então, agora eu tive que estudar e estou lendo de tudo que podia sobre isso e estou sabendo os passos. Agora não tem mais desculpa. Antes eu podia ser impaciente por ignorância, por defeito de personalidade, por essas coisas que acontecem na vida da gente. Agora não tem mais desculpa. Agora eu me ferrei completamente, porque agora eu tenho que ser paciente, porque se eu não for paciente, todo mundo vai saber que eu não estou fazendo aquilo que devo, e que eu sei que devo. Então, eu digo para vocês o seguinte, foi muito bom eu ter aprendido
Quer dizer, ter lido sobre a paciência. Assim, caiu de madura, assim, para mim, ler sobre a paciência. E agora eu vou começar a trabalhar no defeito. Não sei quantas encarnações vou levar. Vocês estão sabendo. Quer dizer, se a gente se encontrar numa outra vida e eu continuar sendo impaciente, vocês vão ter o direito de dizer, pô, Regina, mas tu continua, sei lá o nome que eu vou ter, mas tu continua sendo aquela Regina que não tinha paciência, não aprendeu nada, mas eu vou me esforçar bastante, prometo para você. Eu uma vez prometi que eu ia parar de fumar, quando eu fumava. Eu acho que eu fiz umas 5 ou 6 vezes promessa que eu ia parar de fumar. Diz que a gente não deve dar exemplo da vida da gente, mas esse aí é pertinente. E eu não conseguia. Então daí eu negociava com o santo que eu tinha feito a promessa. Eu disse, tá, eu agora não consegui parar, mas no mês que vem eu começo, daí é pra valer. E daí no mês que vem a Regina veio aí, pã, não conseguia. Tá, mas é que eu passou muitas coisas, assim, minhas conversas com os anjos, quer dizer, com o santo que eu prometi. Até que finalmente, eu acho que Deus, na sua misericórdia, chegou à conclusão de que eu ia negociar o resto da vida, porque eu não tinha perseverança nas minhas promessas, e me deu um resfriado medonho, assim, e eu me repugnei com o cigarro. Então, eu acho que talvez o caminho seja... Daí eu nunca mais fumei. Quer dizer, não foi mérito meu nenhum. Foi Deus que, na sua misericórdia, me deu um tremendo resfriado e daí nunca mais eu fumei. Milagre? Podem considerar milagre. Eu não considero, eu acho que é a misericórdia de Deus. Por isso que eu sempre acho que Deus, por pior que seja o nosso defeito, Ele sempre nos estende a mão. E a gente tem que reconhecer quando Ele nos estende a mão. Se a gente não agarrar a mão, também não vai adiantar nada, né? Bom, para mim resolveu daquele jeito. Quer dizer que, de certo, lá quando eu tiver na 200ª, sei lá como é que se diz, encarnação, talvez ele me estenda a mão, assim, me dê uma paciência de brinde. Bom, na agenda cristã, que é um outro livrinho, pela mão do Francisco Xavier, ditado por André Luiz, no capítulo 10, há a seguinte definição sobre os momentos graves, que é onde a nossa paciência fica mais pequenininha. Use calma. Olha só. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Vocês veem, quer dizer, qualquer situação que a gente passar na vida, a gente precisa ter calma. É o que mais a gente tem, né? Quando acontece uma coisa ruim, a gente fica calmo. Olha que maravilha. Né? Fácil. Facílimo. Bom, no Consolador, também pela mão do Francisco Xavier, ditado por Emmanuel, capítulo 4, Iluminação, na página 146, tem o seguinte. Esse livro, Consolador, ele é muito bom, porque ele tem perguntas e respostas, sim, tá? Então é muito interessante. Na questão 184, uma parte diz o seguinte. Olha só. A vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas faz-as evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, compelindo as criaturas a dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime dos seus sentimentos. Quer dizer, não adianta a gente pensar que na próxima encarnação Deus vai passar um paninho em cima das nossas paixões e vai diminuí-las. Não diminui. Nós é que temos que caprichar e dar um jeito de resolver esse assunto, as nossas paixões, trabalhá-las no nosso coração de forma a que elas nos incomodem menos. Assim como a paciência. Quer dizer, não adianta depois, né? Eu fico pensando, bom, depois
de um tempo, quem sabe, se eu não conseguir melhorar, que Deus me deu uma mãozinha, né? Porque a gente pede sempre, né, uma mãozinha de Deus para tudo na vida, né? Quem sabe lá ele dá uma mão. Mas isso não impede nem me desculpa de tentar, né? Se eu não tentar, também não adianta querer uma mãozinha de Deus, porque não vai dar mesmo, né? Se tu não faz um esforço, por que tu vai ganhar uma vantagem? Não tem coerência, e Deus é coerente. Então, nosso esforço tem que ser bastante e durante muito tempo. Eu digo nosso porque é o meu que tem que ser feito antes, né? Quer dizer, eu acho que vocês talvez não tenham essa impaciência tão grave quanto a minha, porque a minha é gravíssima. Bom, e no livro Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, que vocês todos conhecem, na terceira edição, na página 44, ele tem uma outra abordagem desse mesmo assunto. Olha só. Quer dizer, ele tem outra linguagem. Quanto mais equilibrada estiver a mente, melhores condições o sujeito terá de aproveitar o resultado das suas aptidões, porque as inter-relações mentais se darão sem as barreiras energéticas produzidas pelo desequilíbrio de algumas partes da psique. Então, essa é uma linguagem bem de acordo com a Solange, que a Solange é psicóloga, ela sabe que é isso mesmo, né, Solange? É uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, mas diz a mesma coisa. Quer dizer, se tu tem equilíbrio, tu tem calma. É a mesma linguagem do que se falou antes. Quer dizer, esse é que é o problema. É a calma. Aquela calma que nós temos nos momentos difíceis. Que ficamos calmos, ficamos zen. Assim, pode estar caindo a casa na cabeça da gente e nós, daqui a 250 encarnações, estaremos calmos. A casa está caindo. Ele tem que providenciar na arrumação dela. É assim que nós vamos ser. Vocês já pensaram que espetáculo? Eu acho que isso deve ser assim, uma tranquilidade. Por exemplo, eu acho que a pessoa que é calma não é hipertenso. Que não precisa. Não vai ser calmo. Por que ele vai ser hipertenso? Adivinha se eu sou hipertenso? Óbvio. Só podia ser. Então, bom, isso também está bem esclarecido no livro O Consolador, que eu já mencionei para vocês, e que fala das virtudes, inclusive especificando sobre a paciência e como conseguir. Agora, como é um textinho um pouquinho maior, eu vou ler para vocês. Olha que pérolas. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo, para dá-lo a outrem na exemplificação. Quer dizer, além de tu ser um impaciente, na realidade, tu nem te ama muito. Se a gente se amasse mais, não seria impaciente. Vocês já viram tanta coisa na vida? E eu achava que ele amava bastante até, sabe? Mas, pelo visto, tem que amar mais. Então, numa outra encarnação, a gente tem que caprichar nessa área da gente, porque isso faz sentido. Porque se tu amas a ti mesmo como realmente tu deverias amar, tu tens condições de amar as outras pessoas. Senão, o sentido de amor é dúbio. Ele é o sentido mais de posse do que de amor. Porque o amor que nós precisamos sentir é o amor incondicional. E esse amor nós não temos condição de sentir ainda. Só Jesus sentia esse amor. Mas nós precisamos nos encaminhar nessa direção. Então, a melhor forma de nós sabermos que amamos mais os outros é nos amar mais. Nos amar mais. Porque, na realidade, nós merecemos ser amados por nós mesmos, em primeiro lugar,
Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos um pouquinho da energia amorosa de Deus. Ela está em nós. Só por esse fato nós já merecemos amor. Então, a gente precisa ser um pouco mais tolerante com as nossas imperfeições. Daí eu fiquei mais feliz, sabe? Eu pensei assim, bom, então não está tudo perdido nesse mundo. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se tornar indispensável. Porque muitas vezes também, quando a gente está impaciente, a gente diminui a nossa capacidade de entender os outros. Porque nós não temos paciência para tolerar a dificuldade dos outros. Nós não temos paciência, às vezes, com a nossa dificuldade. E daí temos que entender a dificuldade dos outros. E a nossa impaciência se atravessa no meio e nos impede de que possamos, desta maneira, manifestar o nosso amor para o outro. Parece meio confuso, mas não é. É uma coisa que vem com a outra. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através de vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Então, para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. Então, volta tudo para o começo e nós chegamos à conclusão de que se nós não cuidarmos, primeiramente, de nós mesmos, do nosso íntimo, se nós não analisarmos, eu digo nós, mas eu estou falando no meu caso, e se for necessário, no caso de todos nós, encarnados na busca da perfeição. Então, se nós não olharmos para o nosso interior e não nos capacitarmos daquilo que nós precisamos melhorar e não assumirmos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, conforme a Solange falou hoje na aula, né, Solange? Como é que a gente vai melhorar alguma coisa se a gente nem assume que tem uma coisa ruim? Para a gente melhorar, a gente tem que aceitar que tem aquele defeito. E é impaciente, por exemplo, no meu caso. Se eu sou impaciente, então eu tenho que ter, não tenho paciência e tenho que trabalhar o meu interior, o meu espírito, para que eu comece a caminhar na direção do aperfeiçoamento. Que pode ser que demore 250 encarnações, mas se eu não der o primeiro passo, eu nunca vou chegar no 250. Eu vou continuar eternamente com esse defeito. Então, o primeiro passo é aquilo mais importante que nós temos na nossa caminhada. Todos nós temos defeitos. Isso é uma coisa natural do nosso estágio de evolutivo. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. É natural que, estando aqui, nós temos defeitos. Se nós nos propusermos, como a maioria das pessoas faz no começo do ano, bom, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, fazer uma listinha. Eu não faço listinha, isso é a vontade de cada um. Mas, se nós fizermos uma listinha, começamos a atacar o número 1, nós temos que dar o primeiro passo. Porque se a gente fica dando voltinha, não vai para frente. Voltinha fica no mesmo lugar.
para frente, a gente caminha dando o primeiro passo. Então, é isso que nós temos que fazer. Dar o primeiro passo na direção daquele defeito que nos parece pior. O meu, como já falei, é este aí. Então, é onde eu tenho que ir, nessa direção. No final desse assunto, tem um pedaço que é falado no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 9, no item 7, tem uma mensagem consoladora. Porque essas mensagens que tem no Evangelho são boas por muitos sentidos, mas principalmente porque elas nos confortam, nos consolam, nos permitem saber que nós temos solução. E por pior que sejam os nossos defeitos, o nosso destino fatal é melhorar espiritualmente. Nós nunca mais vamos ser piores do que nós estamos agora. Porque Deus, na sua misericórdia, não permite que a gente regrida. Então, nós que estamos neste estágio, com as nossas imperfeições, temos a certeza plena de que daqui nós vamos ficar melhores. Cada dia que nós trabalhamos o nosso íntimo, no sentido de melhorarmos um pouquinho que seja, que quando nós vamos deitar de noite e fizermos aquele levantamento do dia, como fazia Santo Agostinho, e nos lembrarmos, puxa vida, que bom, hoje eu não fiz isto que eu era acostumada a fazer. Hoje eu não falei da vizinha. Hoje eu não pensei mal do fulano. Isso é um progresso. Parece pouco, mas é que nós temos na nossa caminhada coisas pequenas para melhorar. Nós é que dificultamos as coisas com a nossa mania de achar que é mais que nós temos que fazer. Não, são pequenas coisas, pequenos tijolinhos todos os dias que vão edificar a nossa melhora espiritual. Então, olha o que diz um espírito amigo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olhem só, isso já faz com que a gente se sinta melhor. A gente não deve esquecer nunca que nós somos os eleitos de Deus. Nós somos os seus filhos. Nós estamos no jardim da infância só. Mas a mãe que deixa o filho no jardim da infância não ama ele menos, porque ele está no jardim da infância. Ama igual, ou mais até, porque ele ainda precisa do seu apoio, do seu carinho. E isso é muito bom, porque nós somos esses filhos de Deus. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Vejam só que se nós temos na nossa vida pessoas que permanentemente nos põem à prova a paciência, não vamos reclamar. Deus, na sua misericórdia, as colocou na nossa vida para que nós melhoremos o nosso defeito.
E a gente não reconhece isso muitas vezes. Até a gente passa batido, reclama do outro. Mas o outro não tem culpa. Ele é como é. Nós é que somos impacientes. Aí é que está. Então agora, né, sabendo de tudo isso, então diz assim no final: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra afronte. Realmente, se a gente pensar na prática, quando a gente está carregando alguma coisa, é bom a gente olhar para cima. Parece mais leve mesmo. Quem anda de mochila sabe disso. Quando a gente anda olhando para baixo, parece que a mochila está pesando mais. E a mesma coisa acontece quando a gente faz uma excursão ou está caminhando com um grupo. Quem está com a mochila pesada gosta de olhar para cima, porque daí ela parece mais leve mesmo. Então ele termina assim: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Muito obrigada.